Minha saudação, meus irmãos, nesse início de domingo, quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. O Bom Pastor que nos dirige a sua palavra e nós devemos acolher e aprender a reconhecer a sua voz. Acolhamos a palavra que nos é dirigida, meditemos o Evangelho deste dia. O Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. No Evangelho que nós ouvimos, Jesus se apresenta como o pastor das ovelhas. Mas, junto com o adjetivo de pastor, Jesus nos apresenta um outro, porta. Jesus é pastor porque conhece e chama as ovelhas pelo nome e as conduz, caminha à sua frente. Para o Cristo, nós não somos apenas um número. Ele nos conhece, nos chama, caminha conosco. Jesus é porta, a única porta da salvação, a passagem que nos conduz ao Pai. E por isso nos convida a fazermos o esforço de entrarmos por esta porta. Sempre que eu me deparo com o Evangelho do Bom Pastor, eu gosto de olhar aquilo que Jesus diz sobre as ovelhas. É muito importante para nós. Nós conhecemos as atitudes, o que o pastor faz. Devemos conhecer também aquelas que são as qualidades das ovelhas, para que de fato possamos nos colocar e apresentar como ovelhas deste rebanho. E Jesus apresenta duas ações das suas ovelhas: escutar e seguir. As ovelhas escutam a sua voz. Às vezes, meus irmãos, não é tão fácil escutar e reconhecer a voz do pastor. Isso nos pede, e esse é o ensinamento do Evangelho de hoje, isso nos pede silêncio, isso nos pede proximidade com Deus, isso nos pede amizade com Ele, para que aprendamos a reconhecer a sua voz. Ao mesmo tempo, Jesus diz que as ovelhas não só escutam, existe um segundo degrau, uma segunda atitude: seguir. As ovelhas seguem a voz do pastor. É necessário que nós aprendamos a viver e a seguir esta palavra. É necessário que nós aprendamos a anunciar esta palavra com a nossa vida. Isto é seguir Jesus. É seguir caminhando com Ele, entrando por esta porta. Quando Jesus se apresenta como pastor, nos convida como ovelhas do seu rebanho a ouvir, escutar a sua voz. Quando Jesus se apresenta como porta, nos convida a nós, ovelhas do seu rebanho, a adentrar, a seguir por esta porta. Acolhamos as 3 sementes para esta manhã. A primeira semente, o versículo 3. As ovelhas escutam a sua voz e ele as chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Aprendamos a escutar a voz do Mestre, aprendamos a seguir o seu chamado. A oração, a palavra para a nossa oração, seguimento. Peçamos que o Senhor nos dê o dom de seguir a sua voz, de acolher o seu chamado e, de fato, nos tornarmos ovelhas do seu rebanho. A terceira semente, a nossa pergunta, o nosso questionamento. Eu busco viver como parte do rebanho de Cristo? Rebanho, comunidade, família, o Senhor nos quis unidos. Eu busco viver como parte desse rebanho? Ou muitas vezes me coloco como a ovelha isolada, fechada nas suas ideias? Eu busco viver em comunhão com os meus irmãos? Neste domingo do Bom Pastor, acolhamos a sua palavra e peçamos que de fato nós nos tornemos sempre mais ovelhas deste rebanho, ouvindo a sua voz, seguindo o seu chamado. Acolha esta palavra, acolha essas sementes, cultivando-as no seu coração. Compartilhe este vídeo, curta esse vídeo em nossa página, em nosso canal, e compartilhe com quem você ama. O meu abraço, a minha oração, um bom domingo a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.